Hoje a gente bate um papo aqui no Jornal Educar com o vice-governador do estado de Minas Gerais, o professor Matheus Simões. Seja muito bem-vindo à TV Educar, professor, muito bem-vindo à Ponte Nova também. Hoje você visita a nossa cidade, né? Explica pra gente, vice-governador, qual que é o motivo dessa visita aqui hoje? Obrigado, Isabela. Eu, na verdade, assumi um compromisso no ano passado que todas as cidades que eu tinha visitado durante o período de campanha, eu visitei 85 cidades em 45 dias. Eu ia voltar agora durante os primeiros meses de mandato, primeiro para começar a trazer alguns retornos, mas também para ouvir os prefeitos com mais cuidado. Então comecei meu dia lá em Dom Silvério com 10 prefeitos, e aí vim a Ponte Nova na hora do almoço, conversar com o prefeito, com vereadores, terminei o dia em Visconde do Rio Branco. Então, isso é uma jornada do dia de hoje e eu tenho feito isso a cada semana. Acho que é muito importante a gente estar presente no interior e com a alegria de aqui ter conseguido falar da MG 120, né? Porque o canteiro de obras já está sendo montado ali em Sem Peixe. Vai ser importante essa ligação de Dom Silvério à Ponte Nova, agora refeita pelo governo do estado. Vice-governador, vamos falar um pouquinho dessa importância, né? Você já citou desse acompanhamento, estar nos municípios, sentir e ver a realidade desses municípios. Porque, no fundo, em Belo Horizonte, se muito, a gente tem uma temperatura dos problemas. Mas quem sabe efetivamente qual é a melhor solução para cada situação local é o prefeito. Né? Ele que está ali, eu brinquei, com o termômetro no paciente, para poder dizer para a gente onde agir. Muitas vezes, a gente teve no passado cidades isoladamente fazendo pedidos, e aí uma cidade até escondia da outra o que tinha conseguido para que o dinheiro ficasse com ela. A gente vive hoje uma leva de prefeitos muito melhor do que a gente já teve no passado, porque eles hoje se articulam e apresentam demandas regionais. Com isso a gente consegue atender o que é prioridade. É claro, as cidades têm algumas demandas que são suas, mas isso tem facilitado muito os nossos investimentos, especialmente em infraestrutura e saúde. Aqui em Ponte Nova, inclusive, a gente tem a associação dos municípios, né, da microrregião, que é a AMAP, justamente com esse intuito, né, para que os municípios se unam para definir melhor aí as questões relacionadas ao município. E falando nisso, nos municípios da região, Ponte Nova é a cidade polo aqui da nossa micro e macro região. Como é que você vê, vice-governador, Ponte Nova inserida aqui na nossa macro? É interessante porque se a gente para pensar um pouquinho na Zona da Mata como um todo, a Zona da Mata sofreu muito ao longo das últimas décadas com um certo empobrecimento industrial. Algumas indústrias foram embora e isso foi mudando um pouco a cara da região. Mas Ponte Nova é um contraponto a isso, porque aqui nós temos novos investimentos ao longo dos últimos anos, a cidade tem se modernizado, é uma cidade rica no sentido de ter ganhado arrecadação ao longo dos últimos anos, melhorando seus índices em educação, saúde, segurança. Então, eu acho até que ela é um farol, de alguma forma, para o que está no entorno da macro que ela centraliza. Então, para nós é muito importante que o exemplo de Ponte Nova e do entorno continue prosperando. É até uma forma de devolver energia para a Zona da Mata, que em alguns momentos a gente vai ter a conversa, a pessoa está o prefeito está um pouco desanimado, a gente fala, gente, vamos reorganizar a economia local, seguir o caminho que Ponte Nova seguiu nessas últimas 2 décadas. E falando em economia, geração de empregos, a gente tem realmente, né, aqui em Ponte Nova, Laticínios, Porto Alegre, a gente tem suinocultura muito forte na região, Saudade, Bartolfio. E como que você vê, o que o município, o governo do estado, na verdade, tem de planejamento de investimentos aqui para a nossa região, para a geração de empregos, economia? O governador Meuzema tem insistido, Isabela, que no primeiro mandato a gente cuidou de colocar as contas em dia. Nesse segundo mandato nós temos 3 prioridades. Então todas elas ligadas à geração de emprego e renda. Nós temos hoje uma deficiência na mão de obra técnica do estado. Por isso nós temos Trilha de Futuro com muitas vagas na região, inclusive aqui em Ponte Nova, para oferecer bolsa integral, com a alimentação e transporte para os nossos alunos do ensino médio poderem fazer um curso técnico. Ao lado disso, investimento em infraestrutura rodoviária, acabamos de falar da MG 120, e um reforço no fornecimento de energia elétrica, que tem sido um problema no estado. Você vê uma empresa passando por uma expansão ou criando uma nova unidade, e a gente andou tendo essas dificuldades aqui no entorno de Ponte Nova, com a expansão de alguns projetos de suinocultura, com o projeto de cana, e a gente às vezes demora para conseguir colocar a energia funcionando, também é um outro ponto importante para a gente. Então eu acho que esses são os 3 grandes focos nossos. Garantir estrada, garantir energia e garantir qualificação de mão de obra, e Ponte Nova na região é o nosso centro dessa discussão.
Vamos falar um pouquinho agora da área da saúde. Ponte Nova tem dois hospitais, né, que são referência também para a nossa macro-região, então atende toda a nossa macro-região. Somos referência em tratamento oncológico, referência em urgência e emergência, diálise, neurocirurgia, hemodiálise, cirurgia cardiovascular, enfim, maternidade de alto risco, inclusive. Fala um pouquinho pra gente também como é que você vê Ponte Nova inserida na saúde e também quais são os planos aí do governo do estado para a região, para a nossa região aqui em relação à saúde. Um dos nossos maiores desafios na saúde é o fato de que ela continua sendo subfinanciada. A tabela do SUS é um problema quase sem solução a essa altura. Ela hoje não paga 30% do custo dos procedimentos. Isso faz com que os hospitais municipais e filantrópicos tenham muita dificuldade de manter suas contas em dia. A gente acaba dependendo muito de emendas parlamentares que têm chegado para os dois hospitais, para poder fazer investimentos especialmente em novos equipamentos. Né? Então, a tomografia, como ano passado a gente acabou conseguindo atender quase todos os grandes hospitais do estado, os equipamentos de diálise, que são equipamentos muito caros e que precisam ser renovados para que os tratamentos sejam de mais efetividade. Então, eu acho que aqui em Ponte Nova o desafio que nós temos é conseguir não atender o que está fora da macro, porque o que acontece com uma região que é bem atendida de saúde como vocês são? Eu pego uma região vizinha que não é tão bem atendida e ela começa a pressionar a minha regional, mandando pacientes para cá. E isso eu resolvo fazendo investimento para estruturar esses pontos de saúde nas macros do entorno. É muito curioso, porque de vez em quando eu falo isso para alguns prefeitos, eles falam, pô, mas você está falando que você vai fazer investimento em outro lugar, foi prefeito? Em alguns momentos, a melhor coisa que eu posso fazer para o senhor é tirar o paciente que não é daqui. Porque os hospitais daqui são bons. Então, acho que a gente tem duas linhas. Uma é manter o nosso sistema de premiação por produtividade que a gente tem e que tem feito com que os hospitais respondam melhor ao atendimento, e a outra é estruturar melhor as macros, especialmente as macros que estão para cima de Ponte Nova. Porque na direção de Juiz de Fora a gente até tem hospitais bem estruturados, mas a gente tem não diria vazio assistencial, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade à medida que a gente vai se afastando de Ponte Nova da direção do norte. Sim. Você começou falando, vice-governador, sobre a MG 120. Vamos falar um pouquinho também de uma obra que é tão almejada aqui em Ponte Nova, que é o anel rodoviário, uma alça do anel rodoviário para ligar a cidade de Viçosa. Tem alguma perspectiva do governo do estado, algum plano de investimento para essa construção? A boa notícia é que o processo de licitação do projeto está em homologação. Então, já foi licitado, já houve ganhadora, nós estamos só esperando o prazo de recurso. E aí começa o projeto para a gente poder ter exatamente a demarcação, porque a gente tem uma ideia de onde ele vai passar, mas a gente sabe como é a estrada. Com o projeto pronto, nós vamos ter condição de começar a buscar o recurso. É uma obra de quase 50 milhões de reais, que vai demandar esforço dos deputados da região, nossa, do governo, mas a gente sabe da importância dela. Então, estando com o projeto pronto, que eu espero a gente possa contar com ele ainda na virada do ano, a gente tem condição de ano que vem tentar buscar o dinheiro para o recurso para a obra em si. Vice-governador, para a gente encerrar então o nosso bate-papo, um dia muito produtivo aqui em Ponte Nova, né, de reuniões, muito importante aí de planejamentos também, aí você sai daqui já com esses pedidos todos da região e vai batalhar neles agora, né? Eu digo que se eu encontrei o prefeito, eu encontrei um vereador, ele não me pediu nada, alguma coisa aconteceu de errado na reunião. O papel dele é esse, né, trazer a demanda. Então colhemos demanda ao longo do dia inteiro, no final das contas foram mais de 13 prefeitos, dezenas de vereadores com quem nós estivemos. Mas o que nós estamos tentando fazer é sempre organizar o pleito em lógica regional. O pleito que atenda melhor o conjunto de cidades, ao invés de atender uma cidade isolada, porque isso muda a realidade. Para uma cidade polo como Ponte Nova, é uma forma de desafogar e deixar o serviço público mais leve aqui. Então, vice-governador, professor Matheus Simões, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente na TV Educar. Muito obrigada pela sua visita à nossa cidade. Sempre uma alegria. Eu que agradeço.